Mais um hino daquele dos antigos, tá bom? Mas é muito bonito. Aleluia. Toda glória a Cristo, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, aleluia. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vem e querem fazer falar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força, Senhor, o que a gente faz? A gente lê a palavra, Oh, aleluia. E encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E sabe que tem, não lembra mais. Eu canto a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil. Aleluia. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir o quê? Do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força, sem vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou, pois Cristo na cruz, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem? Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Eu quero ver você cantando. Nenhuma condenação há para quem? Para quem está em ti, aleluia, cuja vida pelo sangue, aleluia. É certo que provas virão, investidas no vil
tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Coisa linda, né? É adorar esse Deus. Confesso, irmão, que eu já estou com saudade dessa escola. Aleluia, quem não está participando está perto. Glória a Deus. Irmão, já vamos ouvir a palavra do Senhor. Vem aqui, pastor. Muito obrigado por ter nos atendido. Oh, glória a Deus. O Senhor tem toda a liberdade de nos ensinar a palavra do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, que alegria. Eu acho que de memória eu nunca vim aqui. Não sei, pastor, se eu já vim aqui. Porque às vezes a gente passa por alguns lugares e eu confesso que eu não me lembro de ter vindo aqui. Eu já vim aqui antes, não, né? Então eu agradeço ao pastor Isvaldo por essa oportunidade. Muito obrigado, pastor, muito honrado por esse privilégio. Agradecer meu amigo irmão Ezequiel. Ezequiel, quando é amigo, aí os amigos falam bem da gente, né? E eu não sou tudo isso que ele falou, não, mas eu recebo em nome de Jesus, viu, meu mestre? É uma satisfação estar aqui com vocês, um privilégio. Eu amo ensinar a palavra do Senhor e eu estou muito feliz nessa manhã. Até eu falei com o Ezequiel quando ele me contatou. Eu falei, rapaz, eu chego de viagem um dia antes. Se der para encaixar e nós acertar o fuso horário e conseguir dormir direito aí, a gente vai lá. E deu certo, né, pastor? Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação falar de um tema tão importante. E o privilégio que é falar na primeira escola bíblica de obreiros da igreja, né? Puxa vida, isso aí, eu sei que virão muitas outras, né? Virão a segunda, se Jesus não vier, né? Vai vir a segunda, a terceira, a quinta, a 20ª, e vai ter um momento aqui que nós estamos vivendo a 25ª, mas eu vou poder dizer que na primeira eu estava aqui, amém? E você também, você vai poder dizer, né? Lá na velhice, nós vamos ser aqueles velhinhos chatinhos, assim, na primeira eu estava lá, não é verdade? Mas brincadeiras à parte, é um privilégio muito grande, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Como eu disse ao pastor, eu espero deixar a porta aberta para poder voltar, dada a recepção carinhosa e calorosa que os irmãos tiveram aqui. Eu já vi que esse povo é ensinado, né? Esse povo é ensinado, ama a palavra, e eu estou muito honrado com essa oportunidade. Mas vamos a uma leitura, que é a leitura sugerida para esta escola bíblica, né? Que encontra-se na primeira epístola que o apóstolo São Paulo escreveu à igreja de Timóteo. Nós vamos ler no capítulo de número 3 e a partir do verso de número 5. Então, primeira epístola que o apóstolo São Paulo escreveu ao cooperador Timóteo, no capítulo de número 3 e no verso 1. Se encontraram, pode dizer amém? Amém. E nos diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Verso 4 e 5: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, meus irmãos, aqui o apóstolo São Paulo está escrevendo. Eu acho que se o Jamias fez sexta-feira, ele já deve ter debulhado isso aqui, né? O pastor Jamias, meu Deus do céu, aquele homem é uma sumidade, né? Mas o apóstolo São Paulo, só para contextualizar, ele está escrevendo a um jovem obreiro da igreja de Éfeso, né? O Timóteo, apesar de um jovem obreiro, era uma pessoa muito dedicada, e Paulo
depois de implantar as igrejas, coloca ali Timóteo como o pastor da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja de grande importância, e ele escreve essas duas epístolas, que nós chamamos de epístolas pastorais, porque o Timóteo era alguém, assim, vamos assim dizer, de pouca experiência. Ele não era neófito, mas ele tinha pouca experiência. Então Paulo, através das cartas, Paulo vai colocando elementos para a melhor formação do Timóteo. Paulo vai dando conselhos, né? Paulo vai dando conselhos, como nós assim dizemos. E aí ele coloca algumas coisas boas. Ele fala assim: Timóteo, eu vou dar umas dicas para você. Se alguém aí na igreja, você notar que a pessoa quer ser um obreiro da igreja, é muito bom. Essa pessoa está querendo uma coisa boa, né? Aí ele começa a colocar alguns requisitos para essa pessoa, porque não basta só querer, não é verdade? Porque eu também queria ser magro, mas não consigo, né? Eu queria um monte de coisa que às vezes não dá. Então ele coloca assim: olha, se a pessoa quer, comece a observar. E aí é interessante que ele fala assim: comece a deixar claro para a igreja que são desejáveis essas características no obreiro. E quando nós falamos no obreiro, isso aqui não cabe apenas aos obreiros, aos ministros, não, isso cabe para toda a igreja. Até porque, no contexto do que nós vamos falar aqui, espera-se que o obreiro seja um espelho para a sua própria casa. Então esse é o segredo. O apóstolo Paulo fala assim, ele começa a mudar o obreiro, que é o cabeça do lar, e espera-se, como nós vamos ver daqui a pouco, que o exemplo do pai seja refletido nos filhos, seja refletido na esposa, seja refletido nos netos. Dia desses eu fui num velório de um irmão, um pastor, um herói da fé, pastor Patrício, lá de Cabreúva. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Aquele homem foi um missionário assim, por 50 anos militou na pregação do evangelho. E lá no velório eu pude ver todos os filhos crentes. E isso é um negócio raro, né? Porque ele teve muitos filhos, todos os filhos crentes. E aí quando fizeram a conta lá, eu vi, e todos os netos crentes na obra do Senhor. Netos pastores, os filhos que cantam, neto que prega, e já bisneto adorando ao Senhor no dia do velório do homem. Eu falei, rapaz, esse homem deu um exemplo de como nós devemos fazer, de como nós devemos nos portar. Até porque, irmãos, a igreja, ela é formada por famílias. Sem as famílias não existe igreja. É uma loucura alguém pensar de que a igreja existe sem as famílias. Não, nós temos pequenas igrejas em cada lar. Vocês concordam comigo? Pode dizer amém? Amém. Que eventualmente se juntam nesta congregação, nesta igreja, para formar uma igreja maior. E é uma questão de comunidade, porque aqui nós temos condição de dividir para pagar o tempo, a gente divide, paga a energia, paga a água, e aí, mas a igreja mesmo, ela começa na nossa casa. Se a igreja da nossa casa estiver bagunçada, isso terá um reflexo nesta igreja, que é a igreja do Senhor. Razão pela qual é muito salutar, e eu louvo a Deus pela iniciativa de vocês, que a primeira escola bíblica de obreiros passe pelo cuidado da família. Porque quem cuida da família, cuida da igreja. E quem não cuida da família, não cuida da igreja. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Rapaz, se alguém, eu tenho uma versão que diz assim, como que alguém que não governa a própria casa vai cuidar da igreja de Deus? De maneiras que nós começamos a mostrar o nosso amor para com Deus, para com a sua obra, na nossa casa. Não adianta, irmãos, a gente ter na igreja ser uma bênção e em casa as coisas não funcionarem. Não faz sentido dessa forma. Então, nós observamos aqui, eu não sei se deu certo a projeção aí, deu certo? Oh, rapaz, aqui, olha, aqui você manda até pelo WhatsApp, a coisa funciona aí. Aleluia.
Não está aparecendo lá, mas aqui está aparecendo vocês? Isso, obrigado, meu irmão. Não sei se está nítido o tamanho, acho que não está tão nítido, né? Mas pelo menos os nomes maiores está dando para aparecer. Eu posso descer só para ver, só para dar uma... Ah, tá bom demais, eita, mas tá maravilhoso, muito bom. Então, vamos ver o reflexo da fé no lar. Então, nós temos aqui uma questão muito interessante, que fala-nos sobre a importância, deixa eu botar minha ordem certa aqui, a base familiar, a gestão familiar no lar. Então, muito bem, eu queria começar mostrando um exemplo para vocês, que encontra-se no livro de Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo de número 18, Gênesis, capítulo de número 18, e nós vamos ler a partir do verso 1, tá? Então, quando nós lemos Gênesis, capítulo 18 e verso 1, nós temos aqui o protótipo de como Deus se relaciona com os seus filhos e qual a importância da família no contexto da fé. Deixa eu abrir um parênteses aqui para lembrar vocês. O que acontece? Vocês lembram que Abraão estava em Ur dos Caldeus, Gênesis capítulo 12. Aí Deus falou assim: Abraão, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Gente, isso aí é um negócio de louco, tá? É um negócio de crente doido. Você imagina o Abraão, você é obreiro, pensa bem que você chegando em casa e você fala para sua mulher assim: amor, arruma as malas. Para quê? Porque nós vamos viajar. Tá, mas nós vamos quantos dias fora? Não, nós vamos para não voltar mais. Espera aí, tá, mas não, tá tudo bem, nós não vamos voltar mais, mas nós vamos para onde? Não sei. Espera aí, Abraão, mas como você não sabe? Quem te falou, Abraão, que é para tu ir para um lugar que tu nem sabe ainda? Deus, que Deus? Não tem nome. Rapaz, isso é fé, não é, gente? Agora eu admiro mais a fé dessa mulher. Bora, nós vamos. Não é verdade? Essa mulher mostra tanta fé quanto o marido, quando ela fala assim: que Deus que falou contigo, Abraão? O Deus que não tem nome. Tu confia nele? E aí tem um negócio muito interessante, que quando eu sou historiador, né, de formação militar e fiz faculdade de história, eu me lembro que eu era, na universidade, eu fazia muitos trabalhos de cronologia, tentando juntar os tempos ali, e eu cheguei à conclusão de que Abraão foi contemporâneo de Sem, não é? Então, quando Noé entrou na arca, então lá tem o Cã, o Sem e o Jafé, ok? Então, quando você pega a cronologia, você vê que o Sem, ele viveu muitos anos, há tempo suficiente para conhecer o Abraão, e naquele tempo, as famílias, olha que exemplo para nós, até porque naquela época não tinha polícia, não tinha sistema de justiça, a proteção da família era a própria família, eles se juntavam, por isso que quanto mais filhos melhor, porque nós temos mais gente para brigar, que se vier com nós vamos segurar o negócio aqui. Então eu tenho certeza, irmão, quando você chegar no céu, vocês me lembram de perguntar isso quando nós chegar no céu? Ô pastor Abraão, por favor, vem, chega aí, vem aqui, nós queríamos conversar um negócio, o senhor gravando uma mensagem aí, que nós queríamos saber se o senhor confirma ou não. Eu tenho certeza que em algum momento o Abraão ouviu o Sem dizendo, e o Sem deve ter dito assim: olha, rapaz, meu pai ficou construindo uma arca por 120 anos. Irmão, tu já pensou que construiu uma arca há 120 anos? Não é brincadeira, né? Você para para pensar, 120 anos, você imagina quanta zoeira Abraão não ouviu. Pense quantas piadas os filhos de Abraão não ouviram. Tipo assim: rapaz, teu pai é doido, teu pai está construindo um negócio, nem chove. Não, mas o Deus dele falou que vai chover. 120 anos, irmão. Não é um ano, não é dois. Imagina 120 anos. O que você está fazendo aí, doidão? Um barco. Rapaz, mas um barco para quê, rapaz? Não, porque o Deus que eu sirvo falou que vai chover e vai inundar o mundo, e quem estiver dentro desse barco está salvo, quem não tiver está condenado. 120 anos, mano. Agora observa como Noé, ele tem
gerência suficiente para no dia que ele dizer para os filhos assim, entra, porque ele manda os filhos entrar, não está nem chovendo ainda. Isso é fé, concorda comigo? Se já está chovendo, o povo está vendo alagar, opa, eu entro aí, pelo amor de Deus, né? Mas antes de chover, já manda entrar os bichos, e manda entrar o... E aí, Sem, você vai entrar? Eu vou, pai, eu obedeço ao Senhor. Eu creio no que o Senhor está falando, eu entendo o que o Senhor está dizendo. E eles entram na arca. Esse mesmo Sem, um dia falou para Abraão assim, o Deus do meu pai falou e honrou meu pai. E eu estou aqui para contar a história. O Abraão guardou aquilo. E quando o Deus de Noé, o Deus de Sem, aparece para Abraão e fala, sai da tua parentela, ele não pensou duas vezes. Ele não fez prova, ele não fez teste, ele não perguntou qual era o tamanho da casa, qual o salário que ia ganhar, se ele ia ter, se ia ser rico ou não. Ele só falou, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Então, quando Abraão sai, só para contextualizar, Abraão sai, aí agora nós temos um momento aqui, que Abraão levou o sobrinho junto, o sobrinho já aprontou das suas, já foi um para cada lado, e olha o que diz Gênesis capítulo 18, verso 1, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele ainda sentado na porta da sua tenda, quando tinha aquecido o dia. Eu quero chamar a atenção disso aqui. Ele assentado na porta da sua tenda. Quando aqueles anjos que vão destruir Sodoma chegam na casa de Abraão, Abraão está em casa, cuidando da família, cuidando dos teus. E é interessante que, observe o que diz aqui, no mesmo capítulo 18, no verso 9, ele diz assim, deixa eu só achar o versículo exatamente que eu separei aqui, e quer ver? Puxa vida, deixa eu só achar a parte que ele fala aqui, que ele vai cuidar dos filhos aqui. Achei. Aí o que está acontecendo? Gênesis capítulo 18 e verso de número 19. Gênesis 18 e 19 diz assim: os anjos estão. Deixa eu só abrir um parênteses, porque aqueles anjos, é bom dizer que um deles era o Jesus antes da encarnação. A prova disso é que no contexto que está aqui, a gente vê que Abraão presta adoração para aquele homem, e ele aceitou. Então, veja bem, tanto é que chegam 3 pessoas para falar com Abraão. Abraão adora um deles, 2 estão indo destruir Sodoma e Gomorra, e um fica com Abraão. Esse um é Jesus. É por isso que lá em João 8,58, Jesus fala assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eu tenho certeza que naquele dia Jesus falou para ele assim: Abraão, olha, eu vou falar em teu nome, eu vou honrar a tua descendência. Mas observe que, não obstante o que vai acontecer em Sodoma e Gomorra, Deus deixa uma ordem para Abraão. Olha o que ele diz para Abraão aqui, assim, verso 19 do capítulo 18 do Gênesis: porque eu o tenho conhecido, que ele está falando de Abraão, tá? Que ele há de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olha que o começo 19: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Olha o que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu vou te dar uma missão. Ensina os teus filhos e os filhos dos teus filhos para agirem com justiça e juízo. É literalmente Deus está dizendo assim: Abraão, ensina teus filhos a ser crente.
Não basta que só você seja crente, Abraão. É necessário que você ensine os seus filhos e os filhos dos teus filhos a serem crentes como você, Abraão. Gente, isso aqui é um negócio tão importante. Mas só que essa instrução Abraão teve na porta de casa. Agora entenda o tempo aqui comigo. Quando os anjos chegam na casa de Abraão, Abraão está em casa, amém? Abraão está onde? Cuidando da família. Tanto é que a prova disso é que a Sara riu do anjo. Você lembra dessa história, né? Porque o anjo fala assim: não, ó, na primavera eu volto e a tua mulher vai estar grávida. Os amigos do meu marido é doido aí. Como é? Eu nessa idade de 90 anos, como que eu vou ter filho se esse irmão não sabe nem quem está falando? Aí o anjo: tu tá rindo, mano? Não ri não. Não ri não, não ri não. Veja bem, eu vejo os pregadores falando mal da irmãzinha. Eu não falo mal não, irmão, porque aos 90 anos é um negócio tremendo. Se você não sabe quem é que está falando contigo, é um negócio tremendo mesmo. O pessoal fala: irmãzinha, Sara riu do anjo, tem umas músicas, uns hinos aí que eu acho até engraçado, mas, gente, coloque-se no lugar da irmã. 90 anos. E alguém que tipo assim, se ele aparecesse de asa voando, é isso que eu te digo. Não, mas não teve nada disso. Alguém chegou e falou assim: ó, quando eu voltar no que vem, a irmã vai ter um filho no braço aí. Pô, peraí, gente. Tá, mas essa conversa, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Que o pessoal fica batendo na irmãzinha, eu falo: rapaz, não bate na irmãzinha não. Talvez eu risse também. Talvez eu risse. É que o Abraão é mais crente que nós. O Abraão era o pai da fé, né? Quando o anjo falou, ele falou: recebo, amém, glória. Já mandou fazer um churrasco. Agora observa que ponto importante nós temos aqui. Quando Deus aparece a Abraão, quando o anjo aparece a Abraão, ele está em casa. Aí o que acontece? Esses mesmos anjos, eles falam para Abraão assim: Abraão, nós estamos indo destruir Sodoma. Quando falou de destruir Sodoma, o Abraão lembrou do sobrinho Ló. E eu acho que Abraão já sabia que o Ló não era assim tão crente igual ele. Na verdade, o Ló era mais ou menos, né? O Ló era do tipo mais... E aí o Abraão começa a falar assim: Senhor, mas o senhor vai destruir a cidade inteira? Meu Deus, tem meu sobrinho lá, não dá o nome, mas meu sobrinho está lá. Deus fala assim: e se tiver 50 justos lá, Deus? Se tiver 50 justos lá, você vai destruir também? Não, se tiver 50 eu não destruo, mas não tem. Então se tiver 40... Se tivesse 40 eu não destruiria, mas não tem. 30, 20, 10. Isso aqui tem um dado muito interessante, porque no judaísmo, se não tiver 10 pessoas, o culto não começa. Até hoje é assim, tá? Se não tiver 10 pessoas, não tem culto. Vamos supor, um culto igual o nosso aqui. Se fosse uma sinagoga, não é? Graças a Deus, é Jerusalém, não é sinagoga. Mas vamos pensar bem. Se fosse uma igreja aqui igual a nossa, tem menos gente no culto, não tem? Mas eu imagino que aqui o pastor Elisvaldo, assim como em qualquer igreja, se tiver 2 crentes, nós já começamos o culto. Não é verdade? Se tiver 2 crentes, nós começamos o culto no horário. Né? Porque se a gente for ficar esperando chegar todo mundo, não é para nós fazer o culto nunca. Mas no judaísmo não. No judaísmo é assim, ó. Se não tiver 10 pessoas, o culto não começa. E não é só 10 pessoas, tem que ser 10 homens maiores de idade, ou seja, que já tenham passado pelo bar mitzvah. Bar mitzvah é aquela cerimônia que Jesus passa aos 12 anos, né? Que ele vai para Jerusalém, e aí a partir daí, e é muito interessante que nas sinagogas eles têm uma expressão muito curiosa, então assim: fulano já desceu. Por quê? Porque mulheres e crianças ficam no piso superior. Uma sinagoga é assim, eles ficam no piso superior. Quando o moço faz 12 anos e prova que é capaz de ler e escrever, é por isso que não existe judeu analfabeto. É papel da mãe ensinar os filhos a ler e escrever. Isso é uma coisa muito importante para os nossos dias, porque o papel de ensinar fidelidade e espiritualidade aos filhos é da casa e não é da igreja. Pode falar tudo, né, pastor? Porque tem muita gente hoje, irmão, lá em Jundiaí, aqui em Vieto não tem isso,
Que as pessoas acham que a educação espiritual dos filhos, a igreja é que tem que cuidar. Não. Quem tem que ensinar educação espiritual é a casa, é o pai e a mãe. A igreja auxilia. E tem muita gente, pastor, lá em Jundiaí, que aí depois os filhos se perdem, eles querem culpar a igreja. Lá em Jundiaí tem isso. Os caras, não, porque a mocidade, não sei o que, não tinha. Aí meu filho se perdeu. Não, o seu filho se perdeu porque muito provavelmente. Veja bem, não estou querendo culpar ninguém, pelo amor de Deus. Eu só estou querendo dizer que não é culpa da igreja que A ou B não estejam aqui. A educação espiritual, a fidelidade, os valores, a gente ensina em casa. A igreja fornece ferramentas, elementos para melhorar isso, mas a base é na casa. Assim como a educação de verdade a gente dá em casa. A escola termina o trabalho. Educação é lá na casa que a gente ensina. É lá na casa que a gente ensina que tem que isso, que o menino tem que levantar, não é verdade? Lá não é isso que a gente ensina em casa, lá é casa que. Se a gente não ensinar isso em casa, não é na escola que ele vai aprender. Na vida espiritual é a mesma coisa. O exemplo formador do caráter cristão dos filhos são adquiridos dentro da nossa casa. E a igreja complementa esse ensino que nós demos em casa. Tá? Então, está aí um primeiro ponto importante. E agora veja bem. E Abraão fala assim: e se tivessem 10, Senhor? Aí ele fala assim: não tem 10, Abraão. Aí o que Abraão fez uma conta, irmão? Se não tem 10, não tem culto. Se não tem culto, não tem oferta, não tem louvor, não tem adoração, não tem oração. Pô, então eles estão desviados mesmo, não há o que fazer. Tá? Literalmente, vocês podem observar, mas se tiver 50, 40, 30, 20, 10, não tem 10. Abraão fala: tem lá meu sobrinho, mas eu acho que não dá nem para pedir por ele. Agora observe o que diz assim, ó. Quando você vira o capítulo, você entra no capítulo 19 do Gênesis. Vou perguntar de novo aqui. Quando os anjos chegaram em Mamre, Abraão estava em? Agora olha o capítulo 19. E vieram os 2 anjos da Sodoma. Que anjos são esses? São aqueles que estavam com Abraão no dia que Abraão chegou em casa. Abraão veio um churrasco. Aliás, churrasco é coisa boa demais, né? Churrasco é coisa de crente, né? Foi Deus que criou o negócio de churrasco. Falou para Moisés assim: Moisés, faça tudo assado, nada cozido. Foi glória. Moisés já botou ele no carvão. Aleluia. Né? Isso é coisa, o churrasco é coisa boa demais, né? Churrasco é coisa maravilhosa, gente. Churrasco com Coca-Cola não tem coisa melhor não, essa comida. Eu acho até que vai ter no céu, não é possível que não vai ter, de tão bom que é. Brincadeira, tá? É brincadeira. Mas entenda uma coisa aqui interessante. Quando Abraão está em casa, administrando a sua casa, entenda que isso aqui é uma questão espiritual. Agora, olha o capítulo 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Ai, obrigado. Estava Ló sentado à porta de Sodoma. Agora, veja bem a diferença aqui. Aqui nós temos uma diferença muito interessante. Quando o anjo chega para falar com Abraão, Abraão está em casa. Quando os anjos chegam para falar com o Ló está na porta da cidade. Isso é muito interessante. O que eu vou explicar para vocês é o seguinte: no mundo antigo, o controle está onde? Está aqui? Está lá, né? Acho que é porque não está alcançando. Não, mas não tem problema, eu vou falando assim, você vai passando então, qualquer coisa. Então, observe uma coisa aqui. Por que o Ló está na porta da cidade? Pode passar mais um. Isso. Por que o Ló está na porta da cidade? Porque era na porta da cidade que se fazia negócio. Vocês lembram que o Ló era zoiudo? O Ló era zoiudo, você lembra dessa história? O bichinho era zoiudo. Meu Deus do céu. Tanto é que Abraão, os pastores do Ló começam a brigar com os pastores do Abraão, né? Aí o Abraão fala assim: sobrinho, isso aí não vai dar certo, sobrinho. Vai dar B.O. isso aí. Olha, escolhe você para onde você quer ir. O que é o certo? Ele fala: não, tio Ló. Imagina, tio, eu já estou aqui no boi aqui já.
Hoje eu estou aqui numa carona que nem era minha. A bênção do Senhor, o Senhor está me arrastando com o Senhor aí, não era nem para eu estar aqui. O Senhor escolhe, não. Eu creio até que o Abraão falou assim: eu subi, tu escolhe aí um lugar. Era para ele dizer: não, tio, misericórdia, pelo amor do Senhor que escolhe, o que sobrar é meu. Não, ele falou: é, tio, é meu, é. Aí ele já aí já ergue os zoião assim, é lá que eu fico rico, é lá que eu vou arrebentar de ganhar dinheiro, é lá que eu estouro a boca do balão, é lá que eu ganho tudo que eu tenho direito, é lá que eu arrebento. Não é verdade? Porque era na porta da cidade que eles faziam negócios. Era na porta da cidade que se faziam as trocas. Isso é muito interessante. Qualquer livro de história antiga fala isso, que era na porta, tipo assim, até para facilitar a vida dos mercadores. O mercador veio de uma outra cidade, chegava na porta da cidade, fazia lá os negócios e ia embora. Ele nem entrava direito na cidade, até porque no mundo antigo era uma questão de segurança. Forasteiro andando dentro da cidade era perigoso. Então o camarada vinha até a porta da cidade, fazia os negócios e voltava. Quando o anjo chegou em Sodoma, o Ló estava lá jogando baralho, truco, e fazendo negócio. Tome 10, me dê 50 aqui, é isso, está aqui. Aí chega o anjo: Pai do Senhor, varão. Só aquele crente que está errado, né? Já viu o crente errado na história assim? Tipo, ih, rapaz, olha a diferença. Abraão estava em casa, o Ló está fazendo negócio. Jogar baralho é uma metáfora, tá? Nem sei se tinha baralho nessa época, provavelmente não, tá? Mas só para vocês entenderem, né? O Ló está ali preocupado com ganhar dinheiro. Quanto que eu vou ganhar? Eu quero ficar rico. Irmão, deixa eu dizer um negócio para vocês: de nada adianta você ser rico, de nada adianta você ter uma casa maravilhosa, morar num palácio e teus filhos estarem afastados do caminho do Senhor. De nada vale. De nada vale um ministério bem sucedido, pastorzão, conhecido, conferencista, e os filhos afastados dos caminhos do Senhor. Pronto, falei. Melhor coisa é que a sua casa esteja unida a Cristo. E eu vejo hoje com certa preocupação as famílias cada vez mais preocupadas com a educação formal dos filhos. As pessoas: qual que é a melhor escola? Qual que é isso? De vez em quando eu vejo o pessoal perguntando, e é legítimo, irmão, é legítimo isso, tá? Não tem nada de errado não. Se eu puder botar meu filho na melhor escola que eu pudesse, era o que eu ia fazer também. Não tem nada de errado com isso não. Mas vocês já pensaram, se nós tivéssemos com os nossos filhos a mesma preocupação que nós temos com a formação de escola deles? Não é verdade? Isso é um ponto para a gente pensar. Será, irmão, que o que acontece no dia de ir para a escola? Não deu 7 horas, o despertador tocou, ele pode estar morrendo de sono, você põe em pé, você põe a mamadeira na boca dele, ele vem com sono, você levanta a roupa, você troca, não é verdade? E leva para a escola, não é verdade? Às vezes a criança vai dormindo assim, dá um braço aqui, vai assim, levanta aqui depois, dessa maneira mesmo. Ah, mãe, eu estou com sono. Não tem problema não, come o teu negócio, come o seu café, come o seu pão, toma aqui seu lanche, sua mochila e vai para a escola. Não é dessa maneira? De segunda a sexta não faz. Aí domingo, isso é lá em Jundiaí, tá? Aqui, aqui, Vinhedo é uma bênção, porque aqui, Vinhedo eu fico tranquilo, viu, pastor Isoldo? Porque aqui eu sei que o negócio é perfeito todo. A escola dominical é o culto mais frequentado da igreja. Mas eu estou falando para efeito de prevenir. Os irmãos estão entendendo, amém? É para prevenir os irmãos, assim, para efeito de evitar o mal na frente. Né? Só eu, porque lá em Jundiaí que nós temos esses problemas lá. Aqui, graças a Deus, nós não temos. Vocês já pararam para pensar, irmão, se nós tivéssemos o mesmo zelo com a educação espiritual dos nossos filhos,
Se no domingo de manhã ela fala assim, acorda, vai, pega tua lição, pega tua Bíblia. E é um domingo só, é um dia só na semana, hein? Não, cincão nós age duramente, né? Nosso cincão parece um sargento. Nossa, eu lembro a minha mulher com meus filhos pequenos, ele parecia um sargentão. O sargento era eu, para ela que mandaram em casa. Bora, sem choro, come. Não mandei dormir tarde. Falei para vocês dormir cedo, vocês dormiram tarde porque quiseram. Corte. Ah, mas só hoje. Não tem só hoje. Os dois. Agora. Tinha hora que eu tinha o coração mais mole. Que dó. Eu tinha o coração mais mole e ela era sargentona do negócio. Ela era sargentona. Bora, vai. Receba e vai. Você já pararam para pensar? Se nós estivéssemos no mesmo selo, você chega em casa, tu fez a lição. Não é assim que a gente vai na escola? Ó, a professora mandou uma carta. Tu não fez a lição, o que foi? Tu estava no videogame? Sem videogame. Sem televisão, sem Netflix, sem ver jogo. Mas vocês já observaram que, no que diz respeito à educação espiritual, a gente, não aqui, tá? Mas eu estou pensando no meu povo lá. Aqui tá resolvido esse negócio. Mas lá no meu povo eu vejo isso aí, o povo meio que, se der, vai. Se a gente acordar a tempo, a gente vai. E isso é muito ruim, irmãos. Porque nós estamos negligenciando a missão que nos foi dada, porque nós não estamos aqui para ser engenheiro, para ser pedreiro, para ser do exército. Não, nós estamos aqui para servir ao Senhor. E ao servir ao Senhor, também com a nossa casa. Para ensinar, a nossa missão é essa. Deixa eu dizer uma verdade para você. Eventualmente, para viver, enquanto Jesus não volta, a gente faz obra, a gente trabalha, a gente dá aula, a gente arruma carro, mas isso é enquanto Jesus não volta. Porque se chegar no céu e tiver que trabalhar, vai ser duro demais, né? Não é verdade? Não, no céu não acredito que nós vamos trabalhar no céu. Mas, se for trabalhar é só glória, é só coisa boa, né? Vai ser um negócio, glória, vai ser bênção demais, né? E os irmãos foram comer do fruto, a gente tem que trabalhar, né? Se estivesse de boa lá, nós não precisávamos trabalhar. Mas, então, entenda uma coisa, a nossa missão principal nessa terra não é deixar herança monetária para filhos, não é deixar mansão para neto, para filho, é deixar o valor de Deus no coração dos nossos filhos. Ora, mancho, camashure, manarabagás. É isso, irmão, que quando Deus chama, cara, quando Deus vier buscar a igreja, que nós sejamos encontrados na porta da nossa casa. Aleluia. Que quando Jesus tocar a trombeta, que nós sejamos levados para a eternidade com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos, com os nossos tataranetos, com os nossos tetranetos, porque eles ouviram falar do nome do Senhor através do nosso exemplo. E o obreiro que não faz isso, ele erra por demais. O obreiro que não faz isso, ele está fracassado e não sabe. Perdoe-me dizer a sinceridade dos irmãos, viu? Não estou falando mal de ninguém, mas é um fato isso, irmãos. Se ele não for, eu até acredito, irmãos, que se alguém não for bom na sua casa, ele está enganando na igreja. Pronto, falei. Ele está enganando na igreja. Ele está vivendo um personagem. Ele está vivendo uma fantasia. Porque não é difícil enganar, irmãos. Tanta gente aí, irmão, o cara fala de um jeito aí, prega bem. Uma vez eu vi a história de um rapaz que ele pregou num culto. O culto acabou, era 9h15, meia-noite ele foi preso traficando droga. E naquele culto que ele pregou, a alma salvou. Jesus batizou. Eu falei, meu Deus, eu confesso pra vocês que aquilo foi chocante para mim. Eu orei a Deus e perguntei a Deus, como é que isso acontece? Como alguém que prega a palavra no púlpito é preso depois que um
2 horas depois. E Deus falou no meu coração: meu filho, pouco importa se a mão é leprosa, o que importa é a semente que está na mão. Então, às vezes, não tem muita gente que e eu faço disso um alerta, para que nós possamos cuidar da nossa casa de maneira mais cuidadosa. Paulo está dizendo, volta aí no Pater Famílias, por favor, que tem aí o Pater Famílias. Paulo está, isso aqui é uma coisa muito interessante, que é o bom da gente, isso, obrigado. O bom da gente conhecer um pouco de história, é porque é o seguinte: o pai de família, quando Paulo está escrevendo ao Timóteo, tem alguém aqui que está, os jovens, eu não estou vendo alguns aqui, mas se você tiver um filho no primeiro ano do ensino médio, ou no 6º ano do fundamental, 6º ano é 12 anos, pergunta para ele hoje, quando chegar em casa, assim: o pastor falou alguma coisa de pater família? Pega no material dele, está lá escrito, porque é coisa que os professores de história ensinam agora em fevereiro. Se não ensinou, vai ensinar agora, está nas próximas páginas do livro. Porque o que é o pater famílias, ou pai de família? É essa figura que Paulo está levantando para Timóteo. O pater famílias, ele era uma pessoa que ele era o cabeça da casa. Isso era tão importante que cabia a essa pessoa, o pater famílias, aí traduziu como pai de família, decidir todos os detalhes relacionados a essa casa. É ele que decidia quem ia casar, com quem ia casar. Todo o clã tinha um pater famílias. É ele que decidia sobre as finanças, é ele que decidia sobre segurança da família. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, irmãos? Que nós, se Paulo está usando essa figura do pater famílias para Timóteo, nós não podemos nos omitir no que diz respeito à gestão do nosso lar. E eu falo disso em todas as áreas. Sabe por quê? O que eu estou vendo muito hoje? Às vezes a gente vai dar conselho na igreja, você recebe os problemas. Por exemplo, os jovens. A gente criou um modelo na igreja que a gente fala assim: não, meu filho faz o que ele quer. Se você, como pai, está vendo que há uma influência negativa na vida do seu filho, na vida da sua filha, naquele relacionamento, vamos dizer assim, amoroso, não achei a palavra correta, você tem que falar, você tem que dar um toque. Porque nós criamos na igreja hoje um negócio assim, porque às vezes Deus mostra aos pais coisas que não mostra aos filhos. E no auge do nosso 50 e tal, né? Não pareço, mas tem 50 e tal, não vou falar quanto também para não denunciar muita posição. A gente mais ou menos já olha aí, né? Meus 2 filhos são solteiros. E um deles uma vez começou a namorar uma moça, eu olhei e falei: falo ou não falo? Sabe aquele negócio assim que não é ciúme não, porque eu quero que eles sejam felizes. Mas se eu estou vendo que a influência é negativa, vou eu ficar quieto? Vocês lembram do pai de Sansão? O pai de Sansão foi Sansão. Tem as meninas da igreja aqui, Sansão. Tu está olhando lá para os filhos teus para quê, Sansão? Aí o Sansão bobão, né? Mas ela me enche os olhos. Aí foi a tragédia que foi, né? Em Gênesis 24, a Rebeca fala assim: se Jacó casar com as filhas de Et, para que me serve essa vida? Aí o Isaac falou: não, tudo bem, nós vamos arrumar uma mulher para ele, fica tranquilo, nós não vamos deixar acontecer isso de cabeça não. Então, meus irmãos, cabe a nós, pais, darmos conselhos aos filhos. E eu até coloquei isso no material. Passa um pouquinho depois de Pater Famílias, quando fala de lar como modelo para a igreja. Isso, pode passar depois desse daí. Isso, o lar como modelo da igreja. Nós temos aqui um ponto muito interessante, que ele nos ensina a ficarmos atentos às influências que tem na nossa casa. Então, deixa eu dizer uma coisa a você: se você está vendo
que aquele relacionamento não vai dar certo, você não vai se meter. É óbvio que a nossa sociedade criou um modelo que a gente não fala, não interfere, mas cá entre nós a gente pode dar um toque. A gente pode dizer: filho, presta atenção nisso. Eu sempre digo aos jovens, nas palestras que eu dou para jovens, assim, conselho prático. Eu falo: moço, você está namorando uma moça, né? Veja como ela trata o pai dela. Se ela tratar o pai dela como um rei, meu amor, aí você está na bênção, não é? Agora, se ela tratar o pai dela com desdém, com pouco caso, rapaz, sai fora. Da mesma forma, veja como o moço, essa é a dica que você dá para os filhos de casa. Veja como o moço trata a mãe dele. Se ela for uma rainha para ele, rapaz, se a mãe do moço for uma rainha, se ele honrar aquela mulher, se ele der carinho a ela, atenção, respeito, honra, que é o que Paulo diz a Efésios. E honra é kavod em hebraico, significa peso. Ou seja, se a palavra da mãe e do pai tem peso, porque honra é isso, significa peso. Se aquilo que o pai e a mãe falam tem peso, tipo, meu pai falou isso aí, esse jovem vai se dar bem. E não obrigue, ensine os seus filhos a te honrar como pai. Não aceite, isso aqui vale para todos nós, tá? Não aceite desrespeito dentro da sua casa. Não permita obreira que haja desonra ao papel da mãe, ao papel do pai dentro do seu lar. Isso é o começo da desgraça, e isso contraria os preceitos bíblicos que nos ensina a trazer os filhos em disciplina e admoestação. Admoestação é conselho. Admoestar é aconselhar. Tem gente que acha que admoestar é brigar. Não, é aconselhar. Eu tenho observado, irmãos, assim, porque às vezes, como pastoreando as igrejas, a gente começa a lidar com os problemas e a gente começa a entender a origem dos problemas. E muitos destes problemas hoje em dia advêm da falta de diálogo no lar. Famílias cada vez mais distantes, cada um no seu celular. Isso aqui é uma bênção, né? Mas isso pode virar um problema dentro de casa. Famílias cuja comunicação é feita pelo celular. O jantar está pronto. Puxa vida, bem, nós não podemos falar, filho, vamos botar a mesa para nós. E o que eu tenho visto cada vez mais, famílias nucleares que estão se desfazendo dentro de casa. Cada um vai lá, faz seu prato e vai para o seu quarto e põe seu fone e se enfurna na frente do computador, e a unidade familiar está sendo perdida. Isso é um perigo para os nossos dias. A modernidade trouxe para dentro das nossas casas esse perigo e a gente nem se deu conta. Sabe uma das coisas que eu aprendi com a pandemia? A importância de conviver em família. Apesar de todos os males que a pandemia trouxe, ali eu aprendi a importância da gente estar ali, tropeça um no outro. E aí, Diogo, beleza? E aí, já fez a lição? É isso aí. Então, não sei se vocês viveram algo parecido, mas dentro da pandemia, que nós ficamos todo mundo dentro de casa, o mais velho não saiu para trabalhar, o mais novo não saiu para a escola, eu até continuei trabalhando, mas a gente passou o maior tempo ali. Nós nos redescobrimos enquanto família, e a importância de nós estarmos mais unidos. Então, isso é um ponto importante que eu queria fazer uma pausa agora. Está muito rápido o tempo, eu estou exagerando, mas nós vamos fazer uma pausa agora. Nós vamos louvar Deus com o hino, vamos contribuir. Agora é o horário da contribuição, né, pastor? Né? Aí vamos contribuir, aí depois do hino nós voltamos para a segunda parte aqui. Amém? Glória a Deus, está gostoso, né, irmãos? Bom, vamos adorar o Senhor com o hino, vamos contribuir à casa do Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas aqui esta noite, né? Aleluia! Oi? Nessa manhã, a gente está acostumado só à noite, né, irmão?
nesta manhã, né, pastor? Glória a Deus. Se eu falar noite, é manhã inteira. É manhã. Vem aqui, Jota, adora o Senhor aqui e vamos entregar as contribuições. Você tem um tempo também para tomar uma água aí, para nós voltar, irmãos. É o que eu falei, nós já estamos com saudade dessa história, né? Glória a Deus. Então, vamos contribuir com a alegria do nosso coração aqui esta noite. Bom, aleluia, glória a Deus. JR está aqui conosco, irmão, nesta manhã, né? Ele vai estar adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É o tempo dos irmãos tomar uma água aí, tá bom? E voltar. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria estar aqui, mais uma vez, adorando ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, pastor Osvaldo, família, obreiros, departamentos em geral, que Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, no final do culto eu tenho aquelas Bíblias, né? Se quem quiser, eu sempre digo, as Bíblias que eu tenho ali, principalmente para as mulheres, são as mais bonitas do Brasil, né? E ela tem letra grande, tem harpa, né? E o mais importante, além de ser a palavra de Deus, tem total garantia, porque eu sou daqui de Vinhedo, então jamais eu vou vender uma Bíblia, passar a Bíblia para vocês, que vocês fiquem satisfeitos com o problema, porque nós compramos tudo com nota fiscal. Eu vendi uma Bíblia para o irmão Isaías, falou: ô JR, eu queria que você visse um outro modelo para mim. Eu falei: mas rapaz, você é exigente, né? Ah lá, aí ele falou: eu tive que pegar a Bíblia, trocar. Está contente, né? Isso é importante. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor? Muito bom ver o Ezequiel aqui. Ezequiel é uma bênção de Deus. Ele é um louvador do Senhor também. Pode sentar. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra da onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Só para quem quer levantar a mão, glorificar o Senhor. Nem tudo está perdido, a sua história ainda não terminou. Aleluia! Deus está no controle de tudo, é só você acreditar. Lembra da onde você veio, aonde que você chegou. Lembra
aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, pastor. Que maravilha, que maravilha. Todo mundo canta aqui nessa igreja, gente. Pelo amor de Deus, hein? Que maravilha, hein? Louvado seja Deus, hein? Bom, meus irmãos, uma das coisas que mostra o sucesso disso, daquilo que nós estávamos falando, volta no quinto, isso, resultados da fidelidade. Quando Deus aparece para Abraão e falou: Abraão, ensina tua casa, ensina teus filhos, ensina teus netos. Nós vamos ter efeitos práticos disso. Porque no dia que Deus fala para Abraão assim, aí muitos anos se passaram, né? Aí 15 anos se passaram especificamente. Isaac já tem 15 anos. A vida de Abraão está em paz, né? Puxa, a vida já está. Aí não é que Deus aparece de novo para ele e fala assim: Abraão, me dá o teu único filho, aquele, e não tinha outro ainda, é só ele, me dá o teu único filho em sacrifício. Rapaz, sabe uma coisa que me admira nisso? Abraão não esperou amanhecer. A Bíblia diz que ainda de madrugada ele equipou o jumento, acordou os criados. Você imagina um pai acordar de madrugada no jovem de 15 anos: Isaac, levante, bora. E ele nem falou com a mulher, né? Porque se ele fala com a mulher fala: tu é louco. Se ele fala com a mulher que Deus pediu o único filho dele, você sabe o que ia acontecer, né? E aí daqui a pouco ele pega o Isaac. Eu tenho certeza que esse menino sabia o culto. Tanto é que ele sabe o culto, que quando Abraão deixa os funcionários com o jumento e começa a subir o monte, esse menino aprendeu a cultuar, porque ele fala: pai, é o Gênesis 22, né? Pai, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo o cutelo, que é a ferramenta para cortar o bicho, eu estou vendo a madeira aqui, eu estou carregando ela, eu estou vendo a madeira, estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo. Pai, aonde está o cordeiro? Eita glória! Esse menino conhece o culto, ou seja, o culto não é novidade para ele. Lá em Gênesis, no capítulo 16, está escrito assim, Êxodo 16 está escrito assim, que os nossos filhos nos perguntem que culto é esse. Eu sou defensor de uma tese um tanto quanto ultrapassada, que de vez em quando as crianças têm que estar no culto nosso. Eu defendo isso. Nenhuma crítica, nenhum modelo. Mas por que eu estou falando isso? Para que eles aprendam como é o nosso culto. É muito válido a lição que as irmãs e os irmãos se preparam para dar a eles. Eu entendo, é uma bênção. Mas de vez em quando tem que ter um culto que eles estejam aqui aprendendo a se comportar. Vai dar trabalho no começo? Vai. Mas vão aprender. Eles vão aprender. Tipo, presta atenção. Eu sempre falei aos meus filhos o seguinte: quando eles iam para a igreja assim, eu sempre falava assim: ok, vocês vão. Porque às vezes assim, como pregador, a gente sai, viaja muito, e às vezes eles já crescidinhos, eles ficavam na nossa própria igreja, nenhum problema.
Mas eu falava assim para eles: quando eu chegar, vocês vão ter que me falar o que o pregador pregou. Vocês vão ter que resumir para mim. Usa esse expediente aí. Vocês vão ter que falar para mim o que o pregador pregou. E os irmãos falavam que às vezes estavam assim: espera aí, eu vou ter que chegar em casa, eu vou ter que contar, espera aí. Mas às vezes tem os pregadores atrapalhados que eles falam: pai, eu prestei atenção, mas não deu. O pregador falou um monte de coisa lá, às vezes. Mas enfim, ensine isso aos filhos. Ensine o culto para eles. Os nossos filhos precisam entender como é o nosso culto. Precisa ter uma ceia que eles participem, porque eles vão ver que eles não podem participar do pão, porque eles não são batizados. Eles precisam estar aqui para aprender que tem que se comportar no culto, que eles têm que reverenciar a palavra, que eles têm que dar graças a Deus, que eles aprenderem a orar. Mas como eles vão aprender se eles nunca estiverem aqui? Porque o que acontece depois, a gente joga eles aqui sem eles saberem que culto é esse. Então, observe que o Isaac sabe o que está acontecendo. O Isaac fala assim: pai, mas o cordeiro, cadê? Quando Abraão fala assim: Deus proverá para si um cordeiro. Gente, de verdade, outra pergunta vai fazer no céu. Ele sabe que o cordeiro é ele. Agora pensa bem, um moço de 15 anos, um velhinho de 115, com todo respeito ao pastor Abraão, mas ele tem 15 a mais. Suzana já apareceu para ele com 99, 9 meses de gravidez, quase 100, né? Dependendo do ano que foi, ele tem 15 a mais. Então, um menino de 15, me diga se o menino de 15 faz assim no velhinho, dá um drible, vocês sabem a palavra, né? Dá um drible no velhinho, o velhinho faz assim, ó, e ele desce o morro, sobe na mula, chega em casa e fala: mãe, o pai quer me matar. Tu já pensou? Na hora que você já pensou que B.O. que ia dar? Na hora que o Abraão chegasse em casa, vocês já pensaram o que ia ser? Como é que é, Abraão? Que história é essa? Do cordeiro que não tem? Tu é louco? Ia ser um negócio assim. Mas aquele menino era crente. Aquele menino, irmão, se não foi nessa hora, imagina na hora que ele fala assim: Isaac, me dá a mão que eu vou te amarrar. O quê? O senhor fica aí, pai. Eu vazei, fui. Eject. Ele já desceu o morro abaixo. Mesma história, sobe na mula. Mãe, o pai quer me matar. Mas aquele menino é crente. E é muito interessante isso, né, irmãos? Porque fala assim: Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá. Pai, cadê o cordeiro? Deus proverá para si um cordeiro. É muito interessante. Se você observar em Levítico 16, lá mostra a figura do, presta atenção na palavra, cordeiro e carneiro. O cordeiro, Levítico 16, era ofertado quando alguém tinha culpa. Cordeiro você entregava quando era uma oferta de culpa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você está errado com alguma coisa, sacrifica o cordeiro. Depois que o cordeiro é sacrificado, que você não tem mais culpa, aí você oferece o carneiro. Ou seja, você não tem mais culpa. Agora é uma relação de amizade. Ou seja, ó Senhor, não tenho mais nada que o meu pecado está pago aqui, ó. Agora deixa eu me aproximar do Senhor. Então o cordeiro cobre a culpa. Cobre, só cobre, não tira. O único que tira é Jesus. João Batista olhou para ele e falou assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o quê? O que tira? Esse aí tira. Os outros só encobrem, esse tira. Então o cordeiro encobre. O carneiro era ofertado para quando você tinha, se já não tinha mais culpa, você era amigo de Deus, era uma oferta pacífica. Interessante que Abraão fala assim. Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Deus proverá o cordeiro. Cordeiro. O Abraão fez a viagem toda achando que tinha culpa. Abraão fez a viagem toda dizendo: eu fiz algo de errado, Deus me pediu algo que eu não prestei atenção, eu acho que meu culto não foi prestado direito, eu acho que eu não fiz como Deus queria, eu errei em alguma coisa. E na hora que Abraão levanta o cutelo, o anjo, imagina a agonia no céu, o anjo: Senhor, o anjo: pode Deus, pode, calma, espera. Quando ele levanta o cutelo, vai levar o anjo. Senhor, não faz isso não. Calma, dá o cutelo aqui, calma. Aí Deus fala: agora eu sei que você me ama. Aleluia. Coisa linda isso, gente. E o que aparece amarrado não é um cordeiro,
é um carneiro. Deus dizendo para ele: Abraão, tu não tem culpa de nada, meu servo. Eu te trouxe aqui para te mostrar que tu és o meu amigo. Eu recebi o teu culto, eu recebi o teu sacrifício. Você é meu amigo, irmão, meu irmão, minha irmã. O menino é crente, exemplo do pai, ele adora ao Senhor. O Isaac é crente. Meu Deus do céu, que coisa linda. Esse menino é tão crente igual o pai dele já. Este mesmo Isaac tem um filho chamado Jacó, que apesar dos seus problemas, quando Deus aparece para o Jacó, isso é outra coisa interessante. Quando você estuda a cronologia, Abraão gerou Isaac, esse aí do monte. O Isaac teve 2 filhos. Quando você faz a conta, eu sei que a gente vai ler na Bíblia, fica parecendo assim que o Abraão mora aqui, igual a gente faz hoje, né? Eu moro. Quem é de Volta Redonda aqui? É o senhor que é de Volta Redonda? Você deve ser meu parente. Parece que meu pai é da minha cidade. Olha, eu não sei, ó, se nós procurarmos, nós temos um parente aí, de bobear, viu? Mas então veja bem, eu tenho os parentes lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Eu moro aqui, de vez em quando nós vamos lá. De vez em quando nós vamos lá. A gente fica achando que no tempo da Bíblia era assim. Não, eles viviam junto, até para ter segurança. É que a Bíblia para de falar do Abraão e a gente acha que Abraão, né? Não, para você ter uma ideia, Abraão conviveu com Jacó e Esaú por 15 anos. Agora me diga aqui, tem alguém aqui que é avó? Deixa eu ver, alguém aqui é avó? Aqui, me diga, aquela bênção, que é filho da tua bênção, que se ama 2 vezes. Na verdade, quem é avó sabe o que eu estou falando, né? Meu Deus, a avó é negócio. A minha avó, meu filho mais velho, ele tem 26 anos. A minha sogra dá dinheiro para ele até hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É até engraçado assim, que é clandestino a entrega do dinheiro. No dia que a gente está vindo embora, a avó chega assim: deixa sua mãe e seu pai ver, não, como te Não, vó, não, vó, não precisa. Cala a boca, recebe a bênção, recebe. Cala a boca e recebe a bênção. Vó é bom demais, não é verdade? É a bênção da bênção. Você só estraga os netos. Você precisa, irmão, sujou e pega para a mãe. Que bênção. Meu sonho é ser avô. Chorou, mãe, vai. Eu vou ser um avô só da alegria. Eu só vou levar para as viagens legais, só os passeios da hora. Na minha casa, já deixa eu ver um vídeo muito engraçado do pai mandando um vídeo para minha filha. Tu tá querendo se enganar. Aqui eu dou Coca-Cola mesmo. Aqui eu dou bolacha na hora do almoço. Eu dou Coca-Cola, não é 0 não, eu dou daquela vermelha mesmo. Eu quero que meu neto goste de mim, você que se lasque. Irmão, vó é tudo de bom. Não é verdade, as irmãs que são vó, né? É a coisa mais legal do mundo esse avô. Agora imagina o Abraão. Você é Abraão, imagina, você é o Abraão. Você tem um filho. Esse filho te dá 2 netos. Gente, não, eu quase imagino vocês assim, o Abraão assim. Senta aqui, Jacó. Esaú, vem cá. Eu imagino que ele chegou para o Isaac e falou assim: você toma cuidado com Esaú, Esaú é meio atrapalhado, hein? E o Jacó, ele meio que dá um migué, mas vai tocando aí, vai tocando. Imagina, 15 anos, Abraão deve ter olhado assim para os netos, assim como a minha avó falava assim: ai, meu neto tão lindo. Deve ter olhado para ele, 15 anos. Jacó, tu tá bonito, hein, Jacó? Eita! E tu não acha que Abraão falou de Deus para Jacó? Tu não acha que ele falou assim: ô Jacó, rapaz, o Senhor contou para mim um negócio muito louco, velho. Que o pai dele construiu uma arca para você ter 20 anos, cara. E no dia que Deus honrou ele. Olha, você não acha que Abraão contou essa história assim? Olha, vovô morava lá no Iraque, que um dos caldeus é onde é o Iraque hoje, né? Vovô morava no Iraque. Aí Deus apareceu para o vovô. E Deus honrou o vô. O vô teve prova, mas Deus cuidou do Egito. Um dia o sobrinho do vô escolheu um lugar que era melhor. E aqui no deserto Deus honrou o vô.
Quando Deus aparece para o Jacó, Deus diz assim: Jacó, eu sou Deus de teu avô Abraão. Eu sou Deus do teu pai Isaac. Você não acha que Isaac disse a eles o que Deus fez naquele dia no monte, gente? Oh, glória! Você não acha mesmo que ele contou assim: olha, um dia vovô e papai subiram o monte, vovó nem sabia o que estava acontecendo, e na hora que vovó levantou, o anjo bradou, e eu estou aqui para te contar, Jacó. Olha a importância de que a nossa casa seja uma extensão espiritual daquilo que nós temos com Deus. Deixa Deus operar através de você para a sua casa, gente. E aí quando Deus aparece para ele, Deus fala assim: Jacó, eu sou Deus do teu avô Abraão. Eu sou Deus do teu pai Isaac. E essas histórias eu tenho para mim que elas estavam muito vivas na cabeça deles, porque eles não tinham mais nada para guardar. Eles não tinham que guardar senha de banco. Eles não tinham que guardar senha de banco, interesse de ninguém. Cabeça era só Deus. É só Deus. Eles não tinham contratempo, não tinham que guardar senha, endereço, telefone, videogame. Não era só. Só Deus. Eu quero é Deus. Não importa, como diz aquele coelho, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E aí daqui a pouco eu sou o Deus do teu avô, eu sou o Deus do teu pai, então o Senhor é meu também. Irmãos, olha que coisa importante. Nós vemos isso na vida de Isaac, na vida de Jacó. Nós vemos isso na preservação do Estado de Israel. Porque Deus falou para eles: Abraão, um dia seus filhos vão passar uma prova danada, mas quando eu trouxer de volta para cá, ninguém tira nunca mais. Pode jogar foguete, pode fazer não sei o que, não perde mais. Pode o presidente de qualquer país falar mal deles, que só misericórdia, que Deus está repreendido em nome de Jesus. Deus guarda a nação de Israel pelas promessas feitas. E deixa eu dizer um negócio para você, irmão: fidelidade, honra e oração não tem prazo de validade. Não tem. Água tem, Coca-Cola tem, remédio tem validade, oração não tem. Oração não. Ore pelos teus filhos, ore pela tua casa. Há de ser que daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, eles vejam o resultado da oração que você faz hoje.